Segundo Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, muito lindo esse sinal. Ele diz que filhos de Deus, nesse livro ele falava, são aqueles que pertencem à cidade de Deus, ou seja, os que vivem segundo a graça de Deus. O livro é muito lindo, não dá para explicar como é que é o livro aqui, mas foi um dos livros que eu mais gostei de apreciar a sua leitura. E nem todos que estão na igreja, visível, são filhos verdadeiros. Filho autêntico é quem tem o coração regenerado por Deus. Você tem atitude diferente, tem meios diferentes. Você olha para o outro e você ama o outro sem saber qual é o seu signo, qual a sua igreja e qual a sua religiosidade. Tomás de Aquino diz que Jesus é filho por natureza. Os cristãos são filhos por adoção, mediante a graça de Deus. Quem recebeu a graça santificante vive em comunhão com Deus. Nem todos receberam a graça santificante. Uns são filhos de Deus porque vão na igreja, são notados na igreja e acham que são filhos de Deus. E às vezes não, né? Martim Lutero diz que filho de Deus é aquele que é justificado pela fé. Essa fé com obras. Com obras. Fé sem obras, ela é morta, não existe. Calvino afirmava que a filiação é evidência eleição divina. A pessoa muda completamente, muda a linguagem, muda a atitude, muda o seu jeito de ser. Ele está mais perto de olhar para o outro, para ajudar o outro, fazer o outro feliz. Essa é a verdadeira. Eu só estou dando uma olhadinha aqui, me perdoe, se está tudo certo, e está tudo certinho. Eu acho que sim, né? Então, meus irmãos, Karl Barth, é um teólogo também, diz que o homem se torna filho de Deus por participação em Cristo. A filiação está ligada a Cristo. Ou seja, você tem cara de Cristo, tem atitude de Cristo, tem jeito de Cristo. Então existe um ponto comum. Não é apenas pertencer a uma instituição, todos eles dizem. Não é apenas nascer em uma família cristã. Não é apenas ter 15, 20 pessoas que estão ao seu lado. Você tem que estar ao lado de todos, não de 15, 20. Você não tem que formar um grupinho e falar, nós somos de Jesus e vamos fazer o bem. Sabe? Ter obras, fazer obras. Base bíblica usada por todos eles é que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Segundo a teologia clássica, filhos autênticos de Deus são aqueles que estão unidos a Cristo pela fé e transformados pelo Espírito Santo. Tem pessoas que são guiadas pela fé, tem fé bastante, mas não tem transformação, não tem atitude. Então, eu estou falando isso porque estou muito entretido, muito ligado nas atitudes de muitos cristãos. Tem pessoas maravilhosas, sensacionais, que não são cristãs e nem conhecem a Cristo. Judeus maravilhosos, espíritas maravilhosos. Os espíritos talvez levem mais ele não tem a transformação em Cristo, mas tem a atitude de Cristo. Então, vale a pena pensar, ele tem uma atitude cristã. Ele ajuda o próximo, ele faz obra. Eu me lembro agora aqui de uma pessoa espírita aqui em Bragança, paulista, e eu precisava de telha. Um dia eu fui no escritório dele, de contabilidade, ele falou, preciso de telhas lá. Ele falou, quanto você precisa? Eu falei, o caminhão, ele mandou um caminhão de telha para mim. O outro foi o Carlinhos, que eu falei na outra, que eu acho que foi tijolos. Enfim, atitude cristã, obras. E hoje você dá o dízimo para o pastor, dá oferta para o pastor, e dizia um pastor também, a igreja devia estar aberta para recolher os mendigos, para recolher as pessoas da rua, dar comida, ajudar. É por essas atitudes que você vai ser julgado.
Ah, tá, eu sou salvo, fui na igreja, na instituição, seguiu. Jesus vai dizer, você seguiu o estilo de vida do mundo. Ir num templo não quer dizer nada. Eu destruí o templo, eu sou o templo. Né? Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus discípulos. Então, o interessante é que o joio está misturado com o trigo. E esse sistema religioso, ele imita o sistema divino. Imita. Dá a impressão que você está falando com Deus. Dá a impressão que Deus está em você. Mas sabe quando eu vejo que o que funciona é quando eu pratico o bem. Sabe? Quando eu faço bem para outra pessoa. Quando eu ajudo a pessoa. O meu maior prazer é... Um dia eu vou partir, eu fiz uma casa lá para mim, vou deixar para os meus netos, para os meus filhos, e que eles sejam imitadores de tudo aquilo que eu estou fazendo. E por isso que eu falei na outra pregação da minha filha Michele, que precisa ganhar o seu dinheiro, mas se doou completamente. Falou para mim. Eu quase chorei, né? Porque não era um dinheirinho qualquer. Ela se colocou à disposição. Ela torce. A minha ex-esposa torce para que a gente faça uma casinha para o meu filho, que está preso. Ela visita meu filho cada 15 em 15 dias, duas, a Michele e minha ex-esposa. Ela se doa pelo filho, ela se entrega. E a minha ex-esposa sempre foi assim, lutadora, doadora. Eu não tenho nem permissão para falar, mas eu estou falando porque isso faz bem para mim. E eu estou rodeado de pessoas, meus pacientes, meus clientes. Quem me conhece vai falar, talvez os meus filhos não me conheçam tanto como me conhecem meus pacientes hoje. Às vezes tem pessoas na minha casa que não têm dinheiro. Ontem mesmo, pronto. O rapaz de uma farmácia que faz entrega esteve aqui e eu estava cansado, tinha chegado de viagem. E ele falou, doutor, eu estou com uma dor aqui, no ouvido. Eu podia falar para ele, não, vai na farmácia, compra um remédio. Eu falei, entra aqui, senta, eu vou ajudar você. Coloquei umas agulhas, ele ficou maravilhado, que parou a dor. Falei, quanto é? Foi o presente de Deus. Eu faço isso não porque eu tenho obrigação, é porque a imagem, se fosse Jesus, faria o mesmo. Então, pense bem, diante de tudo isso que eu estou falando, você é devedor a Cristo? Que tipo de filho que você é? Quanto você imita Jesus de 1 a 10? Quanto você imita a obra dele? Agora, ir na igreja não imita nada, porque ele pediu, não deixou igreja nenhuma, não formou nenhuma igreja. Sentar no banco, escutar sermões, você está no sistema, que tem hora para começar, hora para ofertar, hora para tocar. Não existe isso. Zé Bruno falava isso, então eu fiquei maravilhado. Esse rapaz é um homem de Deus. São poucos pastores hoje que você enxerga. Você enxerga pastores discursivos, falando, prega a palavra muito bem, outros distorcem. Mas filhos são poucos, pense nisso. Faça seu comentário.